supostamente era considerado, segundo o governador Cláudio Castro, o, entre aspas, puxador de guerra lá na Pedreira, ou seja, ele participava junto com criminosos do complexo do Chapadão e de outras áreas que davam apoio às invasões recentes no complexo da Pedreira. Tô falando da área ali de Costa Barros e adjacências, o que acabou trazendo como consequência, inclusive, um mês de UPA de Costa Barros fechada. Mas vamos lá, a entrevista coletiva, você teve até uma participação aqui no nosso chat do YouTube, um ouvinte nosso falando que você foi profético, porque a partir das últimas movimentações do cenário político nacional e do resultado da operação, da figura do governador se apresentando nessa entrevista coletiva acompanhada dos seus secretários, mas o governador trazendo a palavra para si, nenhum secretário falou, a não ser ao pé do ouvido do governador para abastecê-lo de informação. Você já previa que haveria também ali a discussão governo do estado, do Rio de Janeiro, governo federal, quem é o responsável pela segurança pública nesse momento tão delicado, né? Uma entrevista coletiva do governador Cláudio Castro muito boa, porque politicamente rica. Para nós, muito subsídio, muita informação que o governador apresentou. E não exatamente uma profecia o que nós fizemos aqui, é a leitura do cenário mesmo. Quando o Vinícius Calixto, quando a nossa equipe nos informou que o governador participaria dessa entrevista coletiva, normalmente há coletivas após operações policiais. E lá estão os membros do primeiro escalão do governo, os secretários das polícias, geralmente são esses que estão ali. Quando veio a notícia de que o governador participava, a coisa mudou de escala e, obviamente, foi politizada. E uma questão ser politizada não é necessariamente ruim. É o governador do estado, é um agente político. Quando se anunciou que o governador falaria, e só ele falou nessa entrevista coletiva, algumas coisas ficaram muito claras. Uma delas é que viria, conforme nós falávamos aqui, a politização em termos nacionais e a cobrança ao governo federal por que tomasse parte no que acontece no Rio de Janeiro, nas operações policiais e tudo mais. O governador abriu a fala dele delimitando a importância, a razão também porque falou. Maior, segundo o governador Cláudio Castro, maior operação da história das nossas forças. Uma operação, segundo ele, maior do que aquela histórica de 2010. Assim ele delimitou a importância da operação. Importante também na fala dele, Cristiano Pinho, você que nos escuta, ele se referiu aos traficantes, aos criminosos, nós estamos falando do Comando Vermelho especificamente, como narcoterroristas. Aí ele já dava a dimensão da questão nacional, da questão fronteiriça. Não são mais simplesmente traficantes, são narcoterroristas. Ele junta ao comércio das drogas e armas a ideia do terrorismo. E aí, se você for ver o que diz a Constituição sobre terrorismo, a gente tem posta a questão nacional. Também aí posta 5 anos da DPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental, aquela conhecida como das favelas. Ele chega a chamar os bandidos de produto da DPF, né? Produtos da DPF, e se refere à DPF, que é a ação produziu uma liminar do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, ele chama a DPF de maldita e bota na conta da DPF, e ele não estará errado, ele bota na conta da DPF, Cristiano Pinho, a presença de criminosos de outros estados aqui entre nós. Nesse conjunto de 56 presos, muitos dos quais, mais de 30, se eu não me engano, agora eram 30 mandados contra presos oriundos de outros estados. Então, ele não confirma quantos desses 30 foram cumpridos. Lembrando que o Belão preso, uma das lideranças procuradas nessa operação, mas ele diz, pode ser que haja outras lideranças também presas, ainda não temos essa informação. E aí ele fala, aí ele entra na questão, a partir da DPF, da maldita DPF, como ele se refere, ele entra na questão das forças federais e diz, a polícia do Rio de Janeiro, as polícias do Rio de Janeiro estão agindo sozinhas, nós não temos auxílio das forças federais. Em outro momento, 2 ou 3 vezes ele diz, e aí ele politiza. Politiza o tempo todo.
2 ou 3 vezes nós pedimos ajuda de blindados, das Forças Armadas, ajuda do governo federal. Nessas ocasiões, nós tivemos negativas, por quaisquer razões que sejam, nós recebemos negativas. Dessa vez, resolvemos não pedir. E da mesma forma que está errado pedir auxílio da Força Federal e não receber o auxílio da Força Federal, errado também está desistir de pedir. O governo do estado tem de pedir, se ele considera, ele disse, que a questão extrapola os limites, e ele disse, extrapolarei mesmo assim. Se ele considera, o governador, que a questão extrapola os limites de ação do governo do estado, ele teria, portanto, a obrigação de pedir todas as vezes, e todas as vezes ter a negativa, se for o caso, do governo federal, e explorar politicamente essas negativas. Nesse caso, ele diz, dirimindo algumas dúvidas que havia, que nesse caso não pediu, porque recebeu negativa das outras vezes, não recebeu ajuda do governo federal, sem auxílio das forças federais, o governo do estado agindo sozinho. E aí ele fala, para fechar aqui esse comentário, do excesso de que o governo do estado, por meio das suas polícias, excedendo o papel do estado, e quando ele diz isso, os limites constitucionais mesmo. Ao governo do estado cabe a segurança pública, o combate dentro das nossas divisas, a questão estadual. Ele diz que excede porque, até ecoando a fala da porta-voz da Polícia Militar, a Coronel Cláudia, não é isso? Se eu não me engano? Isso. A Coronel Cláudia falando desse excesso, daquilo que excede os limites do governo estadual, porque matéria nacional. E aí entra na questão das fronteiras, como nós dizíamos que ele entraria. Ele diz, é uma questão, isso é muito importante, o governador situando tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro, hoje vem acontecendo, e há muito tempo é isso, há muito tempo é assim, como uma questão também de defesa nacional, é de segurança pública, porque acontece aqui dentro do Rio de Janeiro, mas é de defesa nacional, é uma questão nacional, porque nós estamos falando de tráfico de drogas e armas que não são produzidas dentro do nosso país, muito menos dentro do Rio de Janeiro. São drogas e armas produzidas em outros países e que entram no Brasil pelas nossas fronteiras, como eu sempre digo aqui há muito tempo, fronteiras nossas desguarnecidas, o governo federal, as Forças Armadas. Vá você que está me ouvindo, conheça, eu não vou nem falar da fronteira do norte do Brasil, da fronteira amazônica, essa que o Comando Vermelho tomou completamente, a Rota dos Solimões, é um ambiente mais hostil, certo? São poucos militares, mas falo do Paraguai, área urbana, a fronteira do Brasil com o Paraguai, completamente desguarnecida. Essa é a questão de defesa nacional, porque uma operação como essa, por melhor que seja o governo do estado, certo? E eu não considero o governo do estado brilhante, vocês sabem, mas por melhor que fosse o governo do estado no seu trabalho, nas suas operações, a gente tem uma dimensão que vira enxugação de gelo. Você age, apreende, imagina 31 fuzis apreendidos até agora numa operação como essa, só hoje é uma enormidade, 31 fuzis. É enorme isso. Nós não temos ainda o número de drogas apreendidas, o volume de droga apreendido, mas vai ser enorme também, considerando essa proporção. Pelos vídeos, o que tinha ali de material era impressionante. Os cães farejadores localizaram vários. Esse troço entrou aqui pela Rota Caipira, que é a rota do Paraguai, tem a Rota do Solimões, que é do norte do Brasil, é matéria do governo federal. Então, essa questão muito posta pelo governador, politizando e chamando o governo federal a se posicionar. Eu acho muito difícil, Cristiano Pinho, já que estão falando em profecia, eu acho muito difícil que a gente não tenha o governo federal instado a se posicionar. Se não o ministro da Defesa, José Múcio, que é bem escorregadio, o Ricardo Lewandowski vai ter que se posicionar para defender o governo federal das críticas duras que fez o governador Cláudio Castro. Acho que esse é o balanço da entrevista coletiva, Cristiano Pinho. A gente volta a trazer aí a análise da entrevista coletiva do governador Cláudio Castro às 14h também contigo, Andreasa, no Tem Método, sem dúvidas, onde seguiremos nessa cobertura. Reforço aí para a audiência rotativa do rádio, agora 12:10. Operação nos complexos da Penha e do Alemão, mega operação com mais de 2.500 policiais envolvidos, segundo o governador Cláudio Castro, a maior já realizado no Rio de Janeiro, envolvendo as forças de segurança do estado, né? Um aparato que eu só me lembro de ter visto nessa magnitude durante a intervenção federal, quando as Forças Armadas entupiam ali as áreas onde fariam operações de militares, enfim. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. E na programação 56 presos, pelo menos, 18 bandidos mortos. Não, e seguiremos aqui
por hora com a nossa programação local. Daniel Henrique trazendo aqui também participações de ouvintes, ainda com impactos em outros pontos da cidade. Apesar da operação se desenrolar no Alemão e na Penha, a gente falava ao longo da manhã e início da tarde sobre as articulações dos traficantes para poder distrair a polícia, né? Fazer com que esse aparato policial seja diluído por outras áreas da cidade para desobstrução de vias, principalmente, Dani. É isso, tem mensagem aqui de ouvinte que eu não vou identificar, ele pediu para não ser identificado, mas está falando da região do Quitungo, falou que tem ônibus atravessado na Irapuá, perto da Sunan Olhos, tá com um toque de recolher, ele chegando para almoçar em casa foi abordado pelos bandidos que estão nas ruas ali, numa movimentação muito atípica. Ele cita aqui também a Rua do Campo, isso na região do Quitungo. Quem mandou áudio Lembrando também, que o chefe do tráfico lá, conhecido como Belão, Thiago do Nascimento Neves Mendes, foi preso, braço ali do DOCA, chefiava o Quitungo e outras comunidades, envolvido diretamente nas invasões do Comando Vermelho, foi localizado por uma equipe da 40ª Delegacia de Polícia, Delegacia de Honório Gurgel, Dani. E tem participação também do Edu Reis, falando ali da região do Corte 8, em Duque de Caxias, manda o áudio pra gente. Olá, Band News, bom dia. Bom dia, não, boa tarde. Então, acabei de passar aqui na Governador Leonel de Moura Brizola, próximo aqui a Mangueirinha. Tem mais ou menos aqui uns 15 indivíduos com algumas motos. Aqui eu acho que é a área de Comando Vermelho. Sim. Não sei se vão fazer alguma coisa aqui nessa via. Seria bom, né, o pessoal aqui do 15º dar uma atenção aqui. Tá aí, Corte 8, Duque de Caxias, também é uma área com influência dessa facção, parte dessa área com influência dessa facção. Registro do nosso ouvinte sobre essa movimentação atípica. A gente está direcionando ali para a Polícia Militar também, a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, principal ali para acesso, né, do município de Duque de Caxias, ainda mais de quem está indo e vindo, né, pegando ali o limite com a zona norte do Rio de Janeiro. Passando ali pela área próxima ao conjunto de favelas autodenominado ali por outra facção, Israel, né? Pega ali a Bulhões Marcial e Mangueirinha também, que é uma outra área do Comando Vermelho ali próxima, citada pelo Edu. Que mais, Dani? Tem também os ouvintes falando ali da região de Guadalupe. Reforçando a Avenida Brasil, né? Exatamente, a Avenida Brasil, ali por dentro também a Camboatá com Marcos Macedo, aquele caminhão da Conlurb que mais cedo estava atravessado. O COR diz que na Avenida Brasil já foi liberado, mas o seu ouvinte, o Índio, identificado aqui como Índio, falou pra gente que ainda tem ali por dentro, nas ruas internas, Marcos de Macedo com Camboatá ainda tem alguns impactos. Acabou de chegar a mensagem também da Marise, saindo de Duque de Caxias e falando da região de Parada de Lucas. Vamos ouvir. Boa tarde, eu estou saindo de Duque de Caxias, eu dou aula lá de manhã, no sentido Vila da Penha. Tentei passar pela Avenida Brasil, tá parado. Agora eu consegui pegar a Rua Cordovil, também tá tudo engarrafado. Estou em contato aqui com o meu filho, que é aluno da UFRJ. Eles estão em semana de prova, mas também não tem como se locomover para lá, em função do acesso estar afetado. Grande transtorno e a gente fica meio sem saber o que fazer. Se ele vai para a faculdade, se não vai. Vocês conseguem algum meio de comunicação com a UFRJ?